TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. Mais uma vez, o programa Enfoque Espírita entrando em vossas residências, levando um pouquinho da doutrina espírita, tá certo? Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, 7 horas e 30 minutos, segundas-feiras, 0 horas e 30 minutos, quartas-feiras, 6 horas e 30 minutos e quinta-feira, às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós temos o e-mail, tá certo? Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã. Abrindo a página, você escolhe lá Enfoque Espírita, você vai ver excelentes programas. Assim também como no Instagram, a mesma coisa, TV Correio da Manhã. O importante também é que o programa é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, aqui do interior. Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? E aqui nós temos Dona Isaura Hart. Bom dia, Isaura, seja bem-vinda novamente ao programa Enfoque Espírita. As suas considerações iniciais, por favor. Bom dia, Luiz. É um prazer muito grande estar aqui novamente com esses telespectadores tão simpáticos, nessa emissora tão simpática também. E nós aqui estamos para falar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, junto com você, e divulgar um pouco essa doutrina que traz tanta consolação aos nossos dias, não é? Porque são dias difíceis que nós estamos passando na Terra, mas com esses conhecimentos nós nos tornamos um pouco mais tranquilos. Perfeito. Diante das intempéries, não é? Perfeito. Então, a Dona Isaura Hart, ela é palestrante e presidente da União Municipal Espírita de Petrópolis, né? Lá na rua Casimiro de Abreu, 295, no centro de Petrópolis. No centro de Petrópolis, tá certo? Olha, é imensa programação lá da UMEP. A gente pode ficar falando aqui quase 20 minutos. Enfim, é de segunda a sábado, tem atividade dentro daquela casa, tá certo? Mas antes de prosseguirmos, o programa Enfoque Espírita quer lhe oferecer uma caneca para o seu café da manhã. Que beleza. Tá certo? Muito obrigada. E grato por muito você linda. Nos atender aos nossos pedidos para eu que agradeço conversar. A lembrança do meu nome. Eu que tenho que agradecer. Então, vamos começar então? Vamos começar. Pessoal, palavras de vida eterna, tá certo? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos lá no capítulo 134, que nos diz o seguinte, o título, Pão. Eu vou pedir a Isaura, então, cada um faz um parágrafo, pode ser? Pode. E a gente faz o comentário, por favor. Isso, vai parando nos parágrafos, perfeito, né, e comentando. Vamos lá. Olha, abre aspas, eu sou o pão da vida. Fecha aspas, quem disse isso foi Jesus. Encontramos na Bíblia, em João, capítulo 6, versículo 48. Emmanuel descreve da seguinte forma:
importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Todos os povos, em todos os tempos, se ufanam dos pratos nacionais. A gente aqui vê, Luiz, interessante, que eu sou o pão da vida, né? Jesus falando. Isso está no capítulo 6, versículo 48 de João. Mas no capítulo 6, versículo 41, no mesmo evangelista João, sim, nós vamos ver, João escreveu o seguinte: Jesus é o pão que desceu do céu. Né? Tá vendo? É o pão que desceu do céu. O pão, ele é interessante porque até a gente, na oração que Jesus ensinou, ele falou: Pai nosso que estás nos céus, aí ele fala sobre o pão também, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por quê? O pão é o símbolo do nosso alimento. Com certeza que sim. Nosso alimento não é só o pão. Nós nos alimentamos de verduras, legumes, não é? Perfeito, perfeito. Jesus não falou, é o feijão, arroz, a salada, a carne para quem come carne, o peixe para quem come peixe. Não falou nada disso. Ele só falou o pão, simbolizando todos os alimentos. E aqui, eu sou o pão da vida, a gente vê que esse alimento aí, Jesus é o pão da vida. Quer dizer, ele é o nosso nutriente moral. Ele nos alimenta a alma. Muito bem. Por isso que ele é o pão da vida. Porque ele é um alimento de forma geral da alma. E o alimento é um nutriente moral que vai nos fortalecer, porque o alimento nos fortalece. Nos dá vida, nos dá saúde, e é isso que Jesus nos dá: vida, saúde, espiritualidade, avanço moral. Olha, como pão, né? Eu me lembrei agora de uma coisa muito interessante. Na última ceia, Jesus repartiu o pão. Veja bem, porque era à noite, eu acho que eles não se alimentavam tão fartamente. Então, era algo frugal, né? Frugal. E aí ele diz, ele repartiu o pão. Nesse repartir, existe uma palavra essencial, que é a união à mesa. Não é uma mesa. Neste caso ali, foi para eles fazerem a refeição. Mas, no plano espiritual, nós vemos que essa mesa é a união da família universal do planeta Terra. Olha, quando eu li isso aqui, eu falei, cara, nas entrelinhas você vê como é que ele coloca as palavras em nossa boca para que nós venhamos a raciocinar, não só através do alimento que a gente ingere, mas através dessa união que é a mesa. Infelizmente, né, hoje tem uma coisa chamada celular. Gente, hora da mesa, das refeições, não é hora de ficar lá. Vamos conversar, vamos falar. Olha, a comida hoje está excelente. Porque sua mãe ou seu pai, quem faz a comida, não é seu empregado. Vamos agradecer, gente. Ah, mas ele é minha mãe. Tá bem, ótimo, que bom. Mas agradeça porque ela tirou parte do tempo dela para fazer a comidinha que a gente ingere. Tem gente que nem lavar o prato lava. Não é isso? Verdade. Então a gente vê, olha o simbolismo de tudo. Nós estamos praticamente há 9 minutos falando sobre uma coisa importante, que é a alimentação, a união a da união. mesa. Porque
Luiz, já que você lembrou dessa, ali era uma família universal, né? Uhum. Em torno dessa mesa, quando Jesus, na última ceia, que até a Igreja Católica depois convencionou chamar de Santa Ceia, mas nós, os espíritas, continuamos a chamar a última ceia. Sim. Tanto faz, ou uma coisa ou outra, o importante é a ceia que foi feita. Então, nós vamos ver que ali havia os apóstolos, todos estavam ali. E alguns podiam ser até parentes um do outro, sim, mas a maioria era de famílias diferentes. Realmente, isso que você falou tem muita importância, porque a simbologia é muito grande em tudo que Jesus fazia. Ali significava a família universal. Pessoas diferentes, com temperamentos diferentes, com evolução diferente, em torno do pão que ele estava repartindo. Que era a última vez que ele fazia aquilo, que ele tinha um jeito especial para repartir o pão, abençoar o pão antes de entregar o pão. Então, a gente fica vendo a simbologia da família universal, né? De que nós precisamos estar em torno, sim, dessa mesa, que é toda a humanidade ali unida. Não em guerra, não em desavença, não um recriminando o outro, mas unida pelo amor, do momento da refeição, que é um momento tão sublime. Sim. E você também lembrou bem que não é o momento da gente nem conversar coisas desagradáveis, sim, falar mal de ninguém, falar de guerra, de violência. É um momento de falar de paz, de harmonia, e nem é também para estar olhando as notícias naquela hora. Exatamente. Não é? E o interessante, quando você comentou a Santa Ceia aí, a Santa, né? A última ceia, ele sabia que naquele momento um deles iria traí-lo, mas ele não tirou da mesa, da união deles, que era Judas. Ele não excluiu. Não excluiu. Então, gente, você vê só a grandiosidade dessa luz. Porque se a gente dizer dessa pessoa, nós estamos reduzindo a uma inferioridade nossa. Porque ele já é um espírito iluminadíssimo. Tá certo? É verdade. Vamos continuar, então? Agora você vai continuar lendo? Não, a senhora, faz favor. As mesas festivas, em todas as épocas, banqueteiam-se com viandas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Às vezes, depois das iguarias tóxicas, as libações de entontecer, quer dizer, o líquido, não é? O vinho é derramado depois daquelas iguarias, o vinho é derramado, o azeite é derramado. Gula. A gula, exatamente. É como se fosse um ritual, né? Aquele momento. Então, a gente vê que muitas vezes as mesas festivas mesmo, tem muita... as pessoas, às vezes, se preocupam em colocar comidas exóticas e que, às vezes, nós nem estamos acostumados e que acabam até nos fazendo mal, porque a gente não está... O nosso organismo não está adaptado àquele tipo de alimentação. Mas é algo, assim, extravagante, porque gostam de que a mesa se torne um banquete, não é? Algo bem exótico, bem para chamar atenção. Muitas vezes isso acontece, não é? Olha, aí me veio uma outra coisa. Ele, no início do parágrafo, dizia mesas festivas. A última ceia era festiva, sim, mas espiritualmente. Era uma despedida que ele estava fazendo, não era? Mais simples não era possível. Mais simples não era possível. E ele faz a analogia do pão
com o corpo. É. Lógico que a gente não vai comer o corpo de Jesus. Jesus. Claro. É. E muito menos o sangue sendo o vinho. Não é isso, é não uma é. simbologia toda. Simbologia. Aí, o vinho. É muito importante que lá nos prolegômenos do Livro do Espírito, o que tem no início? Tem uma cepa. É uma cepa. Não é isso? As Olha, uvas. tudo se refere à uva. É a seiva que corre ali naquela. Não é? Olha naquela só cepa. como as coisas vão se encaixando desde que você venha fazer essa conexão. É Porque verdade. se você não fizer, aquela cepa, para que aquela cepa ali na frente? É verdade. Não tem. Mas agora nós já fizemos um link aí. Tá certo? Mais alguma coisa que você queira? Eu acho que a gente pode passar, né? Tá certo. Então vamos lá. O pão, no entanto, é o alimento popular, ainda mesmo quando varie nos ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que, depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Eu vou parar por aqui, porque, olha só, a massa está fermentando. Aí diz assim, se transforma... Não, perdão. E que depois de submetida ao calor do forno, eu coloco isso como arrependimento, reparação, expiação. A expiação dos nossos erros. Momentos difíceis, onde nós temos que passar pelo calor, pela quentura, diríamos assim, num português bem popular, pelo calor que vai nos submeter a dores, a sofrimentos, mas para que nós nos tornemos um pão gostoso, um pão... Excluir os nossos erros do passado. Isso, para que a gente se torne melhor. Então, gente, no estágio que nós estamos, não é? Ninguém vai para o céu da noite para o dia. Uma encarnação só, esquece que você não vai virar anjo numa encarnação só. Por isso que nós já estamos desde quando fomos criados por Deus. Tudo bem, vamos lá. Nesse caminho. E esse calor do forno são as nossas reencarnações que temos que nos redimir dos nossos erros e faltas, mas também nos adiantarmos com aquilo que venhamos a fazer, que é a caridade. Fé, esperança, caridade, a maior delas, a caridade. É verdade. É o que nos eleva, gente. Sabe? Ninguém está dizendo que você tem que fazer isso. Não. Você escolhe. Toda a rua, atualmente não, né? Mas tinha mão e contramão. Se você vai, você pode pegar um retorno e voltar, que são os erros. Agora, se você for numa mão única, não. E é difícil uma mão única na nossa vida em direção a Jesus. Muito difícil. Porque a gente erra, a gente não é isso? Tem os tropeços, né? Nossa, mas tem os buracos onde a gente cai. Olha, eu atualmente não vejo degrau. Eu tenho que levantar mais os pés. Porque, na realidade, eu estou com 47 anos, você sabia? Literalmente eu inverto, sabe, Isaura? Eu tenho que fazer isso, porque senão fica difícil. A gente tem que esquecer. E a gente vê aí o quão a gente passa em apertos em nossas vidas. Eu falei, gente, mas por que aconteceu isso? Não, peraí. Se aconteceu, é alguma coisa que eu ainda não sei e não ficou bem fixado na base para o degrau seguinte. Então vamos lá, vamos consertar, não é assim?
Mas já nos avisaram que temos que fazer um primeiro intervalo, Isaura. Sim. Tá bom? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Programa Enfoque Espírita, voltando em seu segundo bloco. Continuando a nossa leitura, diz o seguinte: sempre o mesmo na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam outra espécie de quitute, entre duas fatias, deixa de ser pão. É sanduíche. Se lançado à formação do acepipe que o absorva, naturalmente desaparece. Então a gente vê aí que o pão daquela época, a gente não sabe muito como era, entre aspas, né, a alimentação deles. A gente vê que era um pão fermentado com o vinho e eles colocavam em alguma coisa, em algum líquido, que eu realmente não sei o que era. Azeite, né? Talvez. É bem possível. Não é? Olha só, 3 ingredientes. Um fermentado, o azeite e o vinho. Olha, como isso faz bem ao organismo. Você não comeu demasiadamente para depois ir dormir, não é? E você fica tranquilo. Há uma digestão natural. Isso fisicamente. Mas quando você dorme, você sai do seu corpo. Para onde você vai? De acordo com suas más tendências. Mas não vamos falar de más tendências, vamos falar porque as más tendências é a glutinaria, não é o caso. Mas você vai estar melhor para quando você sai em desdobramento, o seu mentor não faça muita força para te carregar. Então, é uma brincadeira, né, gente? Porque a gente não vai de corpo. A gente só vai o nosso espírito com o perispírito. E a gente vai de acordo com o que eles... Olha, hoje você vai ter que ir aprender uma liçãozinha. E de acordo com os interesses, né, da gente. Isso, Porque, de repente, você não está querendo ir para um bom lugar, você quer ir para uma orgia. É a sua tendência, a sua vocação. O seu livre-arbítrio vai ser respeitado. Mas o nosso anjo guardião vai sempre querer nos indicar os bons lugares. Não é? Ele sempre tem uma palavra-chave, assim, olha, há necessidade que você aprenda aquilo. Aí você pensa assim, você ainda pensa, será se eu vou ou não? Eu falei, não, eu vou. Sabe? Porque a influência do bem do seu mentor é superior à sua. Ele sabe melhor o que nos convém. Mas ele jamais interfere no nosso livre-arbítrio, não é isso? Agora, voltando aqui, se você me permitir... Claro, vamos lá. Aqui quando fala o pão, no entanto, é o alimento popular, você já falou. Lá em cima. Era um alimento popular, aqui voltando ao início do parágrafo, do último parágrafo dessa página.
mostrando que eles sempre eram convidados para comer o pão. Aí a gente fica vendo que quando eles estiveram no deserto, os judeus, né, eles ficaram no deserto, eles comiam aquele pão chamado ázimo, aquele pão sem fermento, era um pão duro, porque o fermento é que dá aquela maleabilidade ao pão, para ele poder ficar mais macio. E então aquele pão ázimo que eles acostumaram a comer não tinha fermento, porque eles estavam numa miséria, passando por dificuldade. Tanto assim que até hoje, os judeus, na Páscoa deles, eles têm um momento de comer aquele pão ázimo, como lembrança dos antepassados que passaram por aquilo, né? Naquela travessia. Então a gente fica vendo que o pão, mesmo que ele não tenha o fermento, que ele seja um pão duro, principalmente para aquele povo, que era o povo de Jesus, porque Jesus era judeu, era algo muito representativo na alimentação. E aí, por isso que Jesus fala, eu sou o pão da vida, porque ele era aquele que trazia o alimento para o corpo espiritual, para o espírito. Exato. Exato. Então, isso aqui é muito bonito. Ele diz assim, o pão era constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, que depois passava pelo calor, como você bem lembrou, vai ao forno. E nós, na vida, nós estamos sempre indo ao forno, não é? Das experiências difíceis, duras da nossa vida, porque somente indo ao forno é que nós nos tornamos aptos a sermos alimento do nosso próximo. Quando nós vamos ao forno, nós passamos por experiências difíceis e experiências que nos tornam melhores. Então, através dessa nossa melhora, nós vamos oferecer ao nosso próximo o alimento da alma que ele também precisa. Porque nós já passamos pelo forno, pela dificuldade, vamos passar a nossa experiência para ele, não é? Por isso que ele fala isso. Exato, aqui, muito bom aqui. E aqui também, nesse pedaço aqui que ele diz, se lhe adicionam outra espécie de quitute entre duas fatias, deixa de ser pão, é sanduíche. Porque aí, quer dizer, se a gente adiciona algo, ainda pode até melhorar a condição do pão, né? Se eu adicionar ali algo entre os dois pedaços, se lançado a formação de acepipe, quer dizer, um petisco que o absorva, naturalmente desaparece. Quer dizer, se eu colocar um pedacinho de pão, mas colocar tomate, cebola, azeitona, muita coisa ali, o pão praticamente desaparece. O que vai realçar mais é o molho, aquelas coisas todas. Não é? Isso acontece também, né? Aí o pão é invariavelmente pão, né? Exatamente. Esse pedaço aí, né? Então vamos lá. É a sua vez. Ah, sim. O pão, desculpe. O pão é invariavelmente pão. Ele vai ser sempre o pão. Mesmo que eu coloque o molho, ele vai desaparecer. Mas se eu retirar o molho e pegar aquele pedacinho, ele continua sendo pão. Ele não passou a ser tomate. Ele vai estar molhado com aquele molho, mas ele continua sendo pão. Pois é. Agora você falando nesse molhado, né? Quando Jesus estava lá na última ceia, ele pega um pedaço do pão e molha. Será? Eu não sei, eu só estou comentando, tá? Como era um pão ázimo, já era um pão mais duro, ele colocava naquele azeite, né, para ficar mais amolecido. Não sei. Isso me ocorreu aqui agora. Para ficar mais amolecido. Porque aqui o pão é invariavelmente pão. Ele molhava. Ele molhava para ficar mais macio. Mais macio, mais tragável, né? Quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade,
Não te deis a superestimação dos próprios valores. É o caso do pão com o molho, Sim. não é? Nós, aqui, quando alguém te envolva no confete da lisonja, quando alguém quiser colocar sobre nós um molho para, não é? Para nos incensar, isso aí, quando a pessoa chega muitas vezes com muito rapapé, como a gente diz comumente, muitos elogios e tal, é o molho que a pessoa está colocando sobre nós, né? Exatamente. Não te deis a superestimação dos próprios valores, quer dizer, não vamos achar que aquilo ali é verdade, que realmente eu sou tudo aquilo que a pessoa está falando. Pois né? é, mas aqui tem uma outra coisa também. Para que aquele anfitrião, ao fazer o lanche, não dê pão seco, ele faz uma situação de molhos e tudo mais para melhorar o sabor. Aí entra exatamente esse sabor, assim, não, eu fiz isso aqui, né? Aí já vem a colocação da própria pessoa de uma coroa de louros, eu gosto disso, gosto daquilo, boto isso, boto aquilo, pronto. Já caiu num erro. Tem que ser a coisa vaidade. A coisa tem que ser bem simples. Simples. Mas com aquele gostinho de união, né? Não é? É verdade. Então vamos lá. Não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Exatamente. É a vaidade. É a vaidade. Agora, para encerrar, eu achava que você deveria encerrar. Então vamos lá. Abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão, puro e simples. A simplicidade dele, Exato. né? Eu sou o pão da vida. Ele não foi um sanduíche, ele não foi um pão com molho, ele disse apenas que ele era o pão da vida. Literalmente. Aí, mais do que nunca, esse pão é o pão espiritual. Aliás, tem uma outra passagem lá do Evangelho, né? Que diz que eles estavam no deserto e caiu maná. Maná do céu, né? Dos céus. Que deveria ser isso? Alguma coisa que eles se alimentavam, claro, lógico. Materializado, né? Foi materializado. A doutrina espírita explica, né? Que muita coisa... Quantos espíritos já materializaram flores, pedras, né? Em reuniões? Exato. E imagina Jesus, o que não conseguiria fazer se nós... Aí também fala do caminho da ascensão. Esse caminho foi imposto aos hebreus naquela época, no Êxodo, para passar pelo calor do forno. E a gente sabe que eles ficaram um determinado tempo no deserto. Para quê, gente? Aí ele falou, para passar pelo calor do forno, quer dizer... Mas vamos um pouquinho antes. Por quê? Todos aqueles que estavam no Egito já estavam com o Deus único que eles acreditavam, mas incorporando o Pentateuco de deuses egípcios. Todos aqueles rituais tudo dos deuses egípcios. Então, o que ficou... uma miscelânea. Isso. O que ficou aquele período de fogo no deserto? Para trocar a mentalidade novamente. Isso. Mas também a geração. Porque aquela geração que estava no cativeiro foi uma. Logicamente, ficou um tempo no deserto 40 lá. 40 anos no deserto. Exato. E a gente sabe que de 25 em 25 anos a coisa muda, não é? Eles ficaram 40, quase
duas gerações. Para quê? Para que eles, através dos 10 mandamentos, do direcionamento de Moisés para mudar o pensamento daquele povo. Não deve ter sido muito fácil. Nossa, muito difícil. Não é? Porque era mudar uma mentalidade que já estava arraigada neles. Exatamente. Principalmente naquela geração que já nasceu lá no cativeiro. No cativeiro. Exato. Então era uma miscelânea da cultura que os pais ensinavam e do que eles aprendiam no vida dia a social. dia dos egípcios. Não é? E aí vem o tempo de Deus para com aquele pessoal. A hora que ele viu que já não tinha mais o politeísmo, ele falou assim, não, eles estão prontos para entrar em uma nova fase que seria lá, e ainda lá, Israel, aquele lugar todo. E aí é bem interessante. E aí você vê como... O que mais? Aqui, nós teremos que tirar aqui. Não, abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da Terra, não achou para si mesmo outra imagem. Quer dizer, nós não podemos dar vazão a todo esse molho que muitas vezes colocam sobre nós, como se fosse uma capa que oculta os nossos defeitos, as nossas mazelas. Aí a gente coloca uma capa brilhosa, bonita. Não é isso. Jesus não aceitou nada disso. Ele apenas aceitou ser o pão da vida. Quer dizer, o pão puro, sem condimento, sem um chocolate por cima, sem uma passa, sem uma ameixa, sem nada. O pão puro, eu sou o pão da vida. O símbolo que ele usou foi da simplicidade, da autenticidade. Inclusive na vestimenta. Eu já lia a Bíblia, muito bem. Eu não me lembro de alguma passagem em que Jesus voltava à sua casa, gente, porque ele tinha casa, lógico. Ele disse, não, eu vou trocar de roupa. Você não vê isso, sabe? Ele usava aquela túnica e assim ele ia lá, muitas vezes com uma sandália, não é? Que a gente imagina que ele usava. O mínimo. O mínimo, ele não precisava disso. Sabe? E aí a gente vê a grandiosidade e a simplicidade. Você não precisa ser... Quando você falou de uma capa brilhante, me veio uma outra situação. Lá no Evangelho diz assim, Jesus dizendo, vocês são iguais a sepulturas caiadas. Túmulos caiados, túmulos. Né? Bonito por fora, mas quando tira a tampa... Somos nós. É verdade. Literalmente. É verdade. Vai ver o nosso passado. É bonito? Não. Por isso que nós estamos ainda em provas e expiação. Estamos aqui nesse mundo. Senão estaríamos no mundo melhor. Mais à frente, não tem a menor dúvida. Você vê que tudo Jesus fez para que nós viéssemos como ladrilhos que se encaixam para que eles venham a formar um desenho. Um piso bonito, Aí você pergunta, mas é um piso bonito? Tá bem, ótimo. Aí eu pergunto, o que possivelmente estaria escrito nesse piso? Uma das palavras eu diria humildade. Ser humilde. Não é porque nós estamos com uma roupa assim. Não, não é isso que ele quer dizer. É humildade no falar com a pessoa, no trato do dia a dia. Sabe?
eu vejo muitas vezes quando as pessoas vão lá na UBEP mesmo falar, eu falei assim, gente, olha só. Aliás, eu tive um sábado lá, veio uma pessoa do Rio, falou, eu acho que sobre a humildade mesmo, não foi isso? Ou a paciência, eu já não me lembro. Mas, olha, ele pegou os exemplos do dia a dia e dissecou-os a tal ponto, eu falei assim, gente, se isso não cair na minha cabeça com uma carapuça, eu tenho a obrigação de ser mais humilde, paciente, que é mais... Porque nós estamos aprendendo. Essas lições vêm todos os dias para nós através da literatura, das palestras. Não e nós não temos mais esse direito de dizer que nós não sabíamos. O caso é o seguinte, eu digo sempre, olha, você pode dizer uma vez só, Senhor, eu não sabia disso. Eu falei, muito bem, então aprenda agora. Aí você cai no erro. Você está errando 2 vezes, gente. Primeiro, porque você já sabia. O segundo, você usou mal o seu livre-arbítrio. Aí ele disse assim, o que eu fiz para Deus para merecer isso? Ainda a culpa? Deus? Ainda a culpa Deus, Não, gente, não é possível. É verdade. Mas nós temos que fazer um segundo intervalo, Isaura. Tá bem? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu 3º bloco. E antes de nós continuarmos, Isaura, eu queria passar o número do meu telefone do WhatsApp, porque as pessoas, não sei porquê, não conseguem falar comigo. Então, o número do meu telefone é 24, né? 98801-4001. Vou repetir. 249-8801-4001. E em programas anteriores, nós vínhamos falando também de que nós utilizássemos uma oração. Né? Você escolhe uma hora do seu dia para fazer uma oração. Vai lá para o seu quarto, faz a sua oração, ou ao acordar, você abre os olhos e faz a sua oração deitado, lá, com calma, com equilíbrio, tranquilo, para que nós possamos emanar coisas positivas para que aquela situação lá no Oriente Médio, né? Rússia, Ucrânia e Crimeia, agora começou o Paquistão com a Índia e a Caxemir. Tem lá no Oriente Médio, Israel, faixa de Gaza, palestinos, libaneses, sírios, Irã, e o mundo árabe ali também, Irã, Iraque, que tenhamos paz ali. Temos que fazer isso para que possamos entrar em 2057 em definitivo em regeneração. Você pode fazer isso. Sabe por quê? Todos nós temos uma luz. Não é isso, Isaura? Essa luz foi dada por Deus. E ela está aqui. Cada vez que eu faço uma coisa boa, conscientemente, através da razão vinda do coração,
essa luz faz o quê? Ela vai se ampliando. Se eu, Isaura e outros mais fizerem a uma determinada hora, essa chama vai aumentar para abafar o fogo destruidor desses lugares. Aí você diz, não, mas tem a espiritualidade que faz isso melhor. Tá bem, mas vamos dar uma mãozinha. Ah, mas a minha mão é pequena, mas tem aqui a minha. Façamos isso, gente. Não perca a oportunidade. Porque aqueles que ficarem, né, e os mansos e humildes herdarão a terra, que sejamos nós, aqueles que fizeram o que Jesus pediu para ficarmos no planeta Terra. Vamos para a regeneração em seu primeiro estágio? Ótimo. Aqueles que não conseguiram, vamos rezar por eles, estejam onde estiverem, não é? A gente sabe que Jesus não é só governador do planeta Terra. A gente sabe disso, não importa, isso aí é uma outra história. E vamos fazer com que eles que estão vindo aqui para a Terra nos ajudar, possamos dar a nossa colaboração. E principalmente nós darmos a colaboração da nossa fé, da nossa perseverança no bem, e nós também pensarmos o seguinte, que em geral a tendência nossa é tomar um partido. Sim. Não é? Nós agora estamos na Copa dos times, dos clubes de futebol do mundo, né? Copa de futebol do mundo. Aí a gente está, quando tem um time brasileiro jogando, a gente torce pelo brasileiro. Mas quando são dois de países estrangeiros, a gente fica olhando e automaticamente a gente escolhe um para torcer, porque simpatizei mais com esse, vou torcer por esse. Em geral, nós temos uma torcida, até na guerra. Tem gente que torce pela Rússia, tem gente que torce pela Ucrânia, tem gente que torce pelos palestinos, outros torcem por Israel. O que nós precisamos fazer é pedir a Deus por todos. Por quê? Porque se aquela pessoa que esteja defendendo os palestinos mentalmente, né, defendendo mentalmente, ela esteja com ódio do povo de Israel, porque o povo de Israel está matando de fome os palestinos, é uma guerra diferenciada, porque é através da fome. Então, o que vai acontecer? Nós estamos com raiva, destilando ódio ao povo de Israel, e nem sempre o povo está adotando aquilo. Aquilo é coisa dos governantes. O povo, muitas vezes, quer paz, não quer aquela guerra. Mas, como ele é judeu, ele é lá de Israel, eu não quero mais saber dele, porque eu torço pelo palestino. Vamos orar por todos. Vamos pedir a Deus pelos governantes, porque essas criaturas, muitas vezes insanas, são criaturas que saíram, nós não sabemos de que parte do mundo espiritual, não deve ser de uma parte muito boa, porque vem para a Terra com essa fome de matar, de guerra, de ódio, de egoísmo, de conquista, como se estivesse lá na Idade Média ainda. Exatamente. Então, nós precisamos pedir a Deus que o bem possa ir bloqueando essas mentes. Ótimo. Não é? Exatamente. Que o bem possa ir fazendo uma muralha para essas mentes tão odientas e que querem matar, só pensam na beligerância. Vamos pedir para que isso seja aplacado, neutralizado, e que o mundo possa desfrutar da paz. Porque é possível, desde que a gente se entenda, desde que haja uma conversa, que um ceda é igual um casal quando briga.
Um tem razão e o outro também tem. Sempre tem, dos dois lados. Mas quando um deles cede, não, tá bom, eu errei, e o outro também diz, eu também errei, volta e se unem. Mas quando fica, um puxa para cá, não, eu estou certo, e o outro, eu também estou, aí não vai acertar nunca. É isso que nós precisamos fazer. Pedir a Jesus que aplaque o ódio dessas criaturas. Mas isso foi muito bem lembrado por você. Todas as religiões podem fazer isso. Podem, exatamente. Não só os espíritas, todos nós religiosos. Exatamente. Vamos orar, vamos pedir a Deus por aquelas crianças famintas, aquelas crianças no meio daquelas pedras, chorando sem o pai, sem a mãe, morrendo de fome. Vamos pedir por tantos jovens cheios de ideais, querendo estudar e não podem porque estão no meio de uma guerra, não é? Então vamos orar e pedir a Deus. Pois é. Você falou uma coisa interessante aí, para terminar. Nós temos problemas seríssimos na Etiópia. Sabe, olha, é de cortar o coração. É de cortar o coração. A guerra lá não termina nunca. Nunca, meu Deus. Tem outras situações. E lá tem aquelas minas, não é? Ah, sim, que deixam lá, vem as crianças, vem alguém, as crianças vêm andar ali, ficam sem perna, amputadas, crianças órfãs, até a Fraternidade Sem Fronteiras. Exatamente, né? Que os Médicos Sem Fronteiras. E a Fraternidade Sem Fronteiras, que foi criada aqui no Brasil, né, pelo Wagner, e era aqui de Mato Grosso, se eu não me engano, e agora foi criada dentro de um centro espírita, mas agora já tomou um vulto que já saiu do centro, tem todas as religiões, e está lá fazendo um trabalho fantástico com aqueles órfãos. Não é? Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Passamos até um pouquinho do momento. Desculpe. Não, sem problema nenhum. As suas considerações finais, por favor. Eu agradeço imensamente a você, Luiz, o carinho do convite, a essa emissora que nos acolhe. Agradeço muito aos telespectadores que, com tanto carinho, nos assistem. E agradeço a Deus a oportunidade de termos uma religião, uma doutrina que nos consola. E agradeço por todas as religiões e todas as doutrinas que levam consolo aos corações, diferentes corações, né? E eu, em particular, tenho essa como meu ponto de apoio aqui na Terra, mas outras pessoas têm outros pontos de apoio, mas todos nos levam a Deus. Que Jesus nos abençoe. Isso. Então, pessoal, o nosso tempo terminou, infelizmente, né? Eu sempre digo, reencarnação é a solução dos nossos problemas. Que Jesus nos abençoe, nos dando paz, equilíbrio e tranquilidade. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.